Uma CEO negra teve seu saque negado. Ela congelou quando a atendente disse: "Eu sou dona deste banco." O preconceito disfarçado de burocracia ainda é uma realidade enfrentada por muitos, mesmo por aqueles em posições de poder. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O abrigo municipal de Porto Alegre nunca havia sido um lugar alegre, mas naqueles dias de superlotação, a situação beirava o insuportável. Os latidos desesperados ecoavam pelas paredes de concreto, enquanto o cheiro forte de desinfetante tentava, sem sucesso, mascarar o odor característico de dezenas de animais confinados. Era um cenário que apertava o coração de qualquer um que entrasse ali, especialmente de Ana Oliveira, que caminhava pelo corredor estreito entre as baias. Na última sessão do abrigo, isolado dos demais, estava Sombra. O pastor alemão de pelo escuro e olhar vazio era considerado pela equipe o caso mais complexo que já haviam recebido. Resgatado das ruas após uma denúncia anônima, o animal permanecia encolhido no canto mais distante de sua baia, como se quisesse fundir-se com a parede. "Ele está assim há 2 semanas", explicou Ana para Sandra Costa, que fazia sua ronda matinal. A diretora do abrigo suspirou, observando as anotações na prancheta pendurada na grade. 3 tentativas de aproximação, todas fracassadas. O olhar de Sombra permanecia fixo no chão, evitando qualquer contato visual com humanos. Seu corpo magro tremia levemente quando alguém se aproximava demais da grade. A cuidadora já havia tentado de tudo. Brinquedos coloridos que permaneciam intocados no canto oposto. Petiscos especiais que apodreciam sem serem consumidos. E até mesmo a técnica de sentar-se em silêncio por horas, apenas para estabelecer presença. "É como se ele tivesse construído uma muralha invisível", comentou Sandra, ajustando os óculos para observar melhor o animal. Nunca vi um caso de desconfiança tão profunda. Ana concordou, lembrando-se das diversas tentativas dos funcionários. Alguns dos mais experientes tentaram aproximações com comida na mão, outros com carinhos à distância, mas o resultado era sempre o mesmo. Sombra se retraía ainda mais, como se cada gesto de bondade fosse uma ameaça à sua existência. O veterinário disse que fisicamente ele está se recuperando bem, mas psicologicamente... A voz de Ana falhou. É como se ele tivesse desistido de confiar. O pastor alemão mudou ligeiramente de posição, ainda mantendo-se o mais longe possível das 2 mulheres. Seus olhos, que poderiam transmitir tanto, permaneciam vazios, desconectados do mundo ao redor. Nem mesmo o barulho dos outros cães parecia atingi-lo. "Vamos continuar tentando", disse Ana, determinada. Todos merecem uma segunda chance. O que nenhuma delas sabia era que a verdadeira chance de Sombra chegaria em breve, na forma de alguém que ainda não havia cruzado as portas daquele abrigo. Ana Oliveira era conhecida entre os funcionários do abrigo municipal de Porto Alegre como a encantadora de casos perdidos. Com 8 anos de experiência, a cuidadora já havia transformado dezenas de animais agressivos ou traumatizados em companheiros afetuosos, prontos para a adoção. Mas Sombra representava um desafio completamente diferente. "Nunca vi nada assim", confidenciou Ana para Sandra Costa durante uma reunião matinal. "Ele não reage a absolutamente nada." A diretora do abrigo suspirou, folheando a ficha do pastor alemão. "Qual é o diagnóstico comportamental? Dissociação completa. Os veterinários chamam de desligamento emocional. É como se ele tivesse construído um muro invisível entre ele e o mundo. Nas primeiras semanas após o resgate, Ana tentou todas as técnicas que conhecia. Aproximou-se lentamente com petiscos especiais, usou brinquedos de pelúcia com sons suaves,
Até mesmo trouxe um rádio pequeno para tocar músicas calmas próximo à baia. Nada funcionava. Sombra permanecia imóvel no canto mais escuro, como uma estátua viva, os olhos fixos em algum ponto invisível no chão. O único sinal de que não estava completamente perdido vinha durante a madrugada. Ana havia instalado câmeras de monitoramento e descobriu que, quando o abrigo silenciava por completo, Sombra se movia como um fantasma. Levantava-se cautelosamente, esgueirava-se pelas sombras, testava os limites da baia com o focinho, como se procurasse uma saída impossível. Ele treme com qualquer barulho mais alto, explicou a cuidadora para um dos estagiários. Ontem, quando caiu uma bandeja na cozinha, ele se encolheu tanto que parecia querer desaparecer dentro do próprio corpo. Os laudos comportamentais eram desanimadores. Trauma severo, baixíssima responsividade a estímulos positivos, ausência de comportamento exploratório diurno. Em termos práticos, significava que Sombra havia perdido a esperança. Alguns animais, após experiências traumáticas intensas, simplesmente desistiam de interagir com o mundo. Ana colocou um pote com água fresca e ração premium na baia, mantendo-se à distância segura que não perturbasse o animal. Observou com tristeza como ele ignorava completamente a comida enquanto ela estivesse por perto. Apenas depois, quando as câmeras mostravam o abrigo vazio, ele se aproximaria para comer, sempre alerta, sempre pronto para recuar ao menor sinal de presença humana. Ele está aqui fisicamente, murmurou Ana para si mesma, fechando a porta do corredor das baias. Mas sua mente e coração parecem estar muito longe. A sala de reuniões do abrigo municipal de Porto Alegre estava mais tensa que o normal naquela manhã. Sandra Costa, com olheiras profundas e uma pasta repleta de documentos financeiros, não conseguia esconder a preocupação em seu rosto. A diretora colocou os óculos sobre a mesa e suspirou antes de iniciar a reunião com sua equipe. Temos 27 novos resgates esta semana e apenas 3 adoções confirmadas, explicou Sandra, apontando para os gráficos projetados na parede. Se nossos recursos estão no limite, precisamos tomar decisões difíceis sobre os casos mais antigos e menos promissores. Ana Oliveira sentiu um aperto no peito quando a diretora abriu a ficha de Sombra. O pastor alemão estava há quase 2 meses no abrigo sem apresentar qualquer progresso significativo. A cuidadora sabia o que aquilo significava. Os animais considerados inadotáveis precisavam dar lugar aos novos resgates que tinham mais chances. Sombra continua se recusando a interagir, continuou Sandra, folheando o relatório comportamental. Não podemos manter indefinidamente um animal que ocupa espaço e recursos quando temos outros com maior potencial de reabilitação e adoção. Ana levantou-se de súbito, derrubando sua caneta no chão. Ele só precisa de mais tempo. Não podemos desistir dele assim. A diretora ajustou os óculos e olhou diretamente para a cuidadora. Ana, você sabe que não é pessoal. Temos protocolos. Se em 48 horas ele não demonstrar alguma melhora, teremos que considerar outras opções. O silêncio na sala era cortante. Todos sabiam o que outras opções significava no contexto de um abrigo superlotado. Ana sentiu lágrimas se formando, mas manteve a compostura profissional. Por favor, me dê uma extensão. Tenho uma nova abordagem que quero tentar, implorou ela, sua voz tremendo ligeiramente. Sombra tem algo especial. Consigo sentir isso. Ele não é apenas mais um caso perdido. Sandra observou a dedicação de sua funcionária mais experiente. Conhecia Ana há anos e respeitava sua intuição com os animais mais difíceis. 48 horas, Ana. É tudo que posso oferecer. A cuidadora assentiu.
grata pela pequena vitória. Enquanto os outros funcionários saíam da sala, ela permaneceu sentada, rabiscando freneticamente ideias em seu caderno. O relógio na parede parecia avançar impiedosamente rápido. Ana sabia que precisava de um milagre. Enquanto caminhava de volta às baias, passou pelo espaço onde Sombra permanecia encolhido, como sempre, no canto mais distante. Ela encostou a mão no vidro que os separava e sussurrou: "Não vou desistir de você. Prometo." Na manhã seguinte, o abrigo municipal de Porto Alegre recebeu uma nova visita. Mariana Silva, uma fisioterapeuta de 32 anos, chegou carregando várias sacolas com cobertores usados, mas em bom estado. A voluntária frequentava o local esporadicamente, sempre que conseguia folgas entre as sessões com seus pacientes de fisioterapia domiciliar. "Trouxe algumas doações para o inverno", explicou ela a Ana Oliveira, entregando os cobertores macios que serviriam de conforto para os animais abandonados. A cuidadora agradeceu com um sorriso cansado. "Chegou em boa hora. As noites estão ficando mais frias." Enquanto Ana organizava as doações, Mariana pediu para dar uma volta pelo abrigo. Ela caminhava lentamente entre as baias, observando cada animal, quando algo inexplicável aconteceu. Ao passar pela última seção, onde ficavam os casos mais difíceis, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A fisioterapeuta parou abruptamente, como se uma força invisível a tivesse puxado para aquela direção específica. Ali estava Sombra, encolhido no canto mais escuro da baia, quase se fundindo com as sombras que davam nome a ele. O pastor alemão mantinha o olhar fixo no chão, ignorando completamente sua presença, como fazia com todos. "Esse é o Sombra", explicou Ana, que havia se aproximado silenciosamente. "Nosso caso mais complicado. Já tentamos de tudo, mas ele simplesmente desistiu." Mariana não respondeu. Havia algo naquele animal que a tocava profundamente. Era como se uma conexão invisível se formasse entre eles, algo que ela, com toda a sua experiência profissional em reabilitação, não conseguia explicar racionalmente. A voluntária se abaixou vagarosamente, ficando na altura dos olhos do cachorro, mesmo sabendo que ele se recusava a estabelecer contato visual com qualquer pessoa. Seus joelhos tocaram o piso frio do abrigo enquanto ela observava cada movimento, ou a falta deles, do pastor alemão traumatizado. "Ele tem alguma história?" perguntou Mariana, sem desviar o olhar do animal. "Não sabemos muito. Foi encontrado vagando pelas ruas, desnutrido e assustado. O veterinário disse que deve ter passado por algum trauma severo." Mariana permaneceu ali, em silêncio, apenas observando. Não tentou chamar, não estendeu a mão, não fez qualquer movimento brusco, apenas ficou, respirando calmamente, como se quisesse dizer ao animal que não havia pressa, que ele poderia levar o tempo que precisasse. "É estranho", murmurou ela finalmente. "Sinto como se já o conhecesse de algum lugar." Mariana Silva não tentou forçar o contato. Diferente de muitos que haviam passado por ali, ela simplesmente se sentou no chão frio do abrigo, cruzou as pernas e permaneceu em silêncio do lado de fora da jaula. O relógio na parede marcava cada segundo enquanto a fisioterapeuta mantinha uma distância respeitosa, apenas existindo no mesmo espaço que o animal traumatizado. Ana Oliveira, passando pelo corredor com recipientes de ração, parou surpresa ao ver a cena incomum. A cuidadora já havia tentado essa abordagem antes, mas nunca com tanta paciência. Ela observou de longe, sem interferir, enquanto Mariana permanecia imóvel, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Ele precisa sentir que não sou uma ameaça."
sussurrou Mariana quando notou a presença da funcionária. Não quero nada dele, só quero que saiba que estou aqui. O pastor alemão permanecia encolhido em seu canto habitual, mas seus olhos vigilantes não deixavam de acompanhar cada movimento mínimo da visitante. O ambiente do abrigo municipal continuava agitado. Latidos distantes, o cheiro de desinfetante, funcionários apressados, mas ali, naquele pequeno espaço entre a mulher e o cão, formou-se uma bolha de silêncio. 20 minutos se passaram. 30. 40. Mariana não consultava o relógio, apenas respirava calmamente. Às vezes, falava em voz baixa, contando sobre seu dia, sobre o tempo lá fora, sobre nada em particular. Não esperava resposta, apenas compartilhava sua presença. Foi quando aconteceu. Sombra, que jamais havia demonstrado qualquer interesse por humanos desde sua chegada, moveu-se. Não foi um movimento brusco ou desesperado, mas lento e deliberado. Ele ergueu a cabeça e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Mariana. O contato visual durou apenas alguns segundos, mas para quem conhecia a história do animal, parecia um milagre. Ana, que observava de longe, cobriu a boca com as mãos, emocionada. Ele te escolheu, murmurou a cuidadora, aproximando-se devagar. Em semanas, ninguém conseguiu isso. Mariana não quebrou o olhar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto mantinha a conexão com Sombra. Aquele pequeno gesto, um simples olhar, representava um universo de confiança sendo reconstruído. Para um animal que havia perdido toda a esperança no mundo, aquele era o primeiro passo em direção à cura. Vou voltar amanhã, prometeu Mariana, sem se mover bruscamente. E no dia seguinte também, quando finalmente se levantou, horas depois, Sombra a acompanhou com o olhar até ela desaparecer no corredor. Algo havia mudado naquele dia. Uma ponte invisível começava a se formar entre dois seres marcados pelo destino. O dia amanheceu nublado em Porto Alegre quando Mariana Silva retornou ao abrigo municipal. Dessa vez, ela trazia uma pequena sacola de pano contendo um rádio portátil e 2 brinquedos de pelúcia macios que havia separado de sua própria coleção. Ana Oliveira a recebeu com um sorriso esperançoso, acompanhando-a até a baia onde Sombra permanecia. Ele não comeu quase nada desde ontem, comentou a cuidadora, preocupação evidente em sua voz. Mas notei que ele olhou para a entrada várias vezes, como se estivesse esperando alguém. Mariana assentiu, sentindo um calor no peito. Sem pressa, posicionou-se no mesmo lugar do dia anterior, desta vez colocando o pequeno rádio no chão. Seus dedos ajustaram o volume baixo, sintonizando uma estação que tocava música clássica suave. As notas de piano preencheram o espaço, criando uma bolha sonora que parecia isolar aquele canto do restante do abrigo barulhento. "Trouxe algo para você", ela murmurou, retirando um ursinho de pelúcia desgastado e um pequeno cachorro de tecido da sacola. Colocou-os cuidadosamente entre as grades, sem forçar a aproximação. O pastor alemão, que inicialmente estava encolhido no canto mais distante, ergueu levemente a cabeça. Suas orelhas se moveram na direção da música, captando as vibrações sonoras que transformavam o ambiente hostil em algo menos ameaçador. Mariana observou como seus olhos, antes vazios, agora demonstravam uma centelha de curiosidade. Após 20 minutos de silêncio compartilhado, Sombra fez algo surpreendente. Deu 3 passos hesitantes em direção às grades. Sua respiração estava acelerada, o peito subindo e descendo em ritmo nervoso, mas havia determinação em seu movimento. Ele parou a alguns centímetros da divisória, esticando o focinho para cheirar o ar. A fisioterapeuta permaneceu imóvel, apenas observando enquanto o animal captava os novos odores.
O cheiro de sua casa impregnado nos brinquedos, o aroma suave do perfume em seu pulso. A essência diferente que ela trazia do mundo exterior. Por um breve momento, o olhar de Sombra encontrou o dela sem desviar imediatamente. Isso mesmo, sussurrou Mariana, sem estender a mão ou fazer qualquer movimento brusco. Não vou te machucar. Do outro lado do corredor, Sandra Costa observava a cena com Ana, ambas mal conseguindo conter a emoção. A diretora fez um gesto silencioso, indicando que daria mais tempo para o caso de Sombra. Aquela aproximação, por menor que fosse, representava o primeiro raio de esperança para o animal traumatizado. Quando a música mudou para uma sonata mais calma, Sombra relaxou visivelmente os ombros, sentando-se a uma distância segura, mas ainda assim mais próximo das grades do que jamais estivera desde sua chegada ao abrigo. Em apenas uma semana, a transformação de Sombra surpreendeu a todos no abrigo municipal de Porto Alegre. O pastor alemão, que antes permanecia imóvel em seu canto, agora apresentava sinais claros de mudança. Assim que os passos de Mariana Silva ecoavam pelo corredor de baias, suas orelhas se erguiam em atenção, e seu corpo, antes sempre tenso, começava a se mover em direção às grades. Ana Oliveira não conseguia esconder o espanto ao ver o animal, que considerava um dos casos mais difíceis de sua carreira, agora respondendo positivamente a estímulos. A cuidadora observava de longe, fascinada pela conexão inexplicável que se formava entre a voluntária e o cachorro traumatizado. É como se ele a reconhecesse de algum lugar, comentou Ana com Sandra Costa, enquanto ambas assistiam a uma das visitas diárias. Na terceira visita, Mariana trouxe petiscos especiais. Sentada no chão do lado de fora da baia, ela estendeu a mão entre as grades, segurando um biscoito. Sombra hesitou, seu corpo tremendo levemente. Mas o cheiro atraente o fez dar 3 passos cautelosos em direção à visitante. Com movimentos lentos, o animal pegou o petisco, recuando rapidamente para seu canto seguro. Isso mesmo, amigão. Sem pressa, sussurrou ela, mantendo a voz calma e constante. No 5º dia, a fisioterapeuta nem precisou chamar. Assim que entrou no corredor, Sombra já estava na frente da grade, sua cauda movendo-se timidamente de um lado para outro. Os funcionários do abrigo paravam suas tarefas para testemunhar o que parecia impossível. O cão que nunca demonstrava emoções, agora abanava o rabo. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi uma conexão formar-se tão rapidamente, comentou Sandra com a equipe, visivelmente emocionada. Durante os momentos em que Mariana não estava presente, os funcionários notaram que Sombra passou a ficar mais atento aos sons externos. Ele se posicionava próximo à entrada da baia, como se esperasse ansiosamente pela próxima visita. Quando a jovem finalmente aparecia, seus olhos escuros seguiam cada movimento dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer instante. Ana registrou todas as mudanças comportamentais em seu relatório, destacando como o animal, antes considerado um caso desligado, agora demonstrava sinais claros de apego e reconhecimento. O olhar de Sombra, que antes permanecia vazio e distante, agora buscava Mariana com uma intensidade que transmitia mais do que simples curiosidade. Parecia haver ali um pedido silencioso de ajuda, como se finalmente tivesse encontrado alguém em quem pudesse confiar novamente. Naquela mesma semana, Mariana Silva recebeu um novo paciente para seu trabalho de fisioterapia domiciliar. O endereço a levou até uma casa simples em um bairro tranquilo de Porto Alegre, onde morava Paulo Souza, um ex-militar que havia retornado recentemente à vida civil. Ao abrir a porta, Paulo a recebeu com um aceno discreto, apoiando-se em suas muletas para se locomover pelo corredor estreito.
A casa tinha poucos móveis e uma organização quase militar. Tudo em seu devido lugar, sem excessos. Durante a avaliação inicial, Mariana percebeu que o homem respondia apenas o necessário, com frases curtas e objetivas. Seus olhos evitavam contato prolongado, fixando-se em pontos distantes da sala, como se parte dele estivesse em outro lugar. Precisamos trabalhar na mobilidade da perna esquerda, explicou a fisioterapeuta enquanto organizava seus equipamentos. O senhor tem praticado os exercícios que o médico recomendou? Paulo apenas balançou a cabeça negativamente. Enquanto ele se posicionava para iniciar a sessão, Mariana notou as tatuagens em seu antebraço, símbolos militares que contavam histórias de missões e companheirismo. Havia algo familiar naquele olhar distante. Algo que lembrava Sombra e sua forma de se isolar do mundo. Na segunda sessão, enquanto Paulo realizava exercícios de fortalecimento, a fisioterapeuta percorreu discretamente a sala com os olhos. Sobre a lareira de pedra, emoldurada em madeira simples, havia uma fotografia que imediatamente capturou sua atenção. Na imagem desbotada pelo tempo, um Paulo mais jovem, vestindo uniforme militar completo, sorria ao lado de um imponente pastor alemão. "Bonito cachorro", comentou Mariana, tentando estabelecer alguma conexão. Paulo interrompeu o exercício e olhou para a foto, seu rosto suavizando por um instante. "Era meu parceiro de missões", respondeu com a voz embargada, antes de voltar ao silêncio habitual. Nas sessões seguintes, a fisioterapeuta notou outros detalhes. Uma tigela de ração no canto da cozinha, embora não houvesse nenhum animal na casa. Uma coleira pendurada próxima à porta. E o modo como Paulo ocasionalmente olhava para o lado, como se esperasse encontrar alguém ali. Mariana reconheceu aqueles sinais. Eram gestos de quem carregava uma ausência, de quem havia perdido mais que um companheiro de trabalho. Era o luto silencioso por um amigo que, assim como Sombra no abrigo, parecia ter deixado um vazio impossível de preencher. Durante uma sessão de fisioterapia particularmente produtiva, Mariana Silva observou Paulo tentando alcançar um copo de água na mesa lateral. Seus olhos desviaram para a fotografia emoldurada sobre a lareira, a imagem de um homem mais jovem, de uniforme militar, abraçando um imponente pastor alemão. "Aquele cachorro na foto parece especial", comentou Mariana casualmente, enquanto ajustava a posição da perna de Paulo. "Vocês pareciam muito próximos." O ex-militar ficou em silêncio por alguns instantes. Seus dedos tamborilaram sobre o braço da poltrona antes que finalmente respondesse. "Sombra", disse ele, a voz subitamente embargada. "Era meu parceiro nas operações especiais." Paulo respirou fundo, como se reunisse coragem para continuar. Seus olhos ganharam um brilho distante, perdidos em memórias dolorosas. "Estávamos em uma missão no exterior. Afeganistão. Ele era treinado para a detecção de explosivos." O homem fez uma pausa, engolindo com dificuldade. "Houve um ataque surpresa, uma explosão. Quando acordei no hospital de campanha, disseram que Sombra tinha desaparecido." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O nome ecoou em sua mente como um sino. Sombra. O mesmo nome do pastor alemão traumatizado do abrigo municipal. "Nunca encontraram o corpo dele", continuou Paulo, passando a mão pelo rosto cansado. "Os superiores presumiram que ele morreu na explosão. Eu fui enviado de volta ao Brasil para tratamento e reabilitação. Nunca mais soube o que realmente aconteceu com ele." A fisioterapeuta observou os detalhes da foto com mais atenção. O porte do animal, as marcas distintas na pelagem, a postura, tudo parecia coincidentemente familiar. "Paulo", ela disse com cuidado, "há quanto tempo isso aconteceu?" 2 anos e meio, respondeu ele, ajustando as muletas apoiadas contra a parede.
por quê? Mariana sentiu o coração acelerar enquanto as peças começavam a se encaixar em sua mente. As datas batiam, o comportamento traumatizado, o olhar distante que tanto o cão quanto o homem compartilhavam. Eu acho que preciso te contar sobre um cachorro que conheci recentemente, ela disse, escolhendo as palavras com cuidado. Um pastor alemão no abrigo municipal, um cão que não confia em ninguém, que parece carregar traumas profundos. Os olhos de Paulo se arregalaram, uma mistura de incredulidade e esperança surgindo em seu rosto. Ele também se chama Sombra, completou Mariana, observando a expressão do ex-militar transformar-se completamente. Mariana Silva não conseguia conter a emoção enquanto dirigia seu carro pela avenida movimentada de Porto Alegre. A cada semáforo, ela olhava para o passageiro ao seu lado. Paulo Souza segurava firmemente suas muletas, o olhar fixo na janela, perdido em pensamentos distantes. "Tem certeza que está pronto para isso?" perguntou ela, notando como os dedos dele tamborilavam nervosamente no apoio da porta. O ex-militar respirou fundo. "Não sei se algum dia estarei realmente pronto, mas preciso ver com meus próprios olhos." Sua voz carregava o peso de quem já enfrentou perdas demais para se permitir esperanças. Ao chegarem ao abrigo municipal, foram recebidos por Ana Oliveira, que os conduziu pelos corredores repletos de latidos e miados. O cheiro de desinfetante pairava no ar enquanto passavam pelas baias lotadas. "O ele está no final do corredor", explicou a cuidadora. "Tem reagido bem às suas visitas, Mariana, mas ainda é reservado com os outros." Paulo caminhava lentamente, apoiando-se nas muletas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Mariana podia sentir a tensão crescente no ar. "E se não for ele?" sussurrou Paulo, parando subitamente. "E se eu estiver apenas me iludindo?" A fisioterapeuta tocou gentilmente seu ombro. "Então teremos conhecido um cachorro incrível que precisa de ajuda. Não há como perder aqui." Quando finalmente chegaram à baia de Sombra, o pastor alemão estava deitado em seu canto habitual, a cabeça baixa entre as patas. Paulo se aproximou devagar, agarrando-se à grade com uma das mãos. O silêncio tomou conta do ambiente. Até os outros animais pareciam ter diminuído seus ruídos, como se pressentissem o momento crucial que estava prestes a acontecer. Paulo fechou os olhos por um instante, como quem reúne coragem. Então, com voz firme e clara, pronunciou um comando em alemão. "Aufstehen, Wächter!" O efeito foi instantâneo. As orelhas de Sombra se ergueram. Seu corpo inteiro se tensionou. O cachorro levantou-se de um salto, os olhos fixos em Paulo. Por um segundo que pareceu eterno, homem e animal se encararam. E então, Sombra correu, não para se esconder, como fazia habitualmente, mas diretamente para a grade. Seu corpo tremia enquanto ele choramingava, tentando passar o focinho entre as barras, como se quisesse alcançar aquele homem que conhecia sua linguagem secreta. Ana, que observava a cena, cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, ele nunca reagiu assim com ninguém. Paulo caiu de joelhos, ignorando a dor, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto marcado. "É você", sussurrou ele, estendendo a mão trêmula para tocar o pelo do animal. "É realmente você." "Velho amigo." Mariana observava a cena, sentindo que estava testemunhando algo quase sagrado. O reencontro de duas almas que acreditavam ter perdido uma a outra para sempre. Ana Oliveira não conseguia acreditar no que acabara de presenciar. Nunca, em seus 5 anos trabalhando com animais traumatizados, havia visto uma reação tão imediata e visceral quanto a de Sombra ao ouvir aquele comando em alemão. O pastor alemão, que até poucos dias atrás se recusava a fazer qualquer contato visual, agora choramingava e se lançava contra a grade, como se quisesse derrubar a barreira que o separava de Paulo. "Precisamos verificar isso imediatamente."
disse a cuidadora, correndo para a sala de registros do abrigo municipal. Com as mãos trêmulas, Ana acessou o sistema onde guardavam as informações do microchip implantado em Sombra quando ele chegou ao local. O número de identificação estava lá. Mas nunca haviam conseguido rastrear sua origem completa. Mariana Silva permaneceu ao lado de Paulo, que se apoiava nas muletas enquanto tentava conter a emoção. O ex-militar estendeu os dedos através da grade e, pela primeira vez, Sombra lambeu a mão de alguém no abrigo. Ele nunca fez isso antes, sussurrou Mariana, com lágrimas nos olhos. Após algumas ligações tensas, Ana finalmente conseguiu contato com a base militar onde Paulo havia servido. Um oficial confirmou que poderiam verificar o registro do animal nos arquivos, mas precisariam do número completo do microchip e alguns documentos de Paulo para comprovar sua identidade. Sandra Costa, a diretora do abrigo, foi imediatamente informada da situação. Ela autorizou a liberação dos dados e ajudou nos procedimentos burocráticos, percebendo a importância daquele momento. 2 horas depois, o e-mail chegou. As fotos do arquivo militar mostravam o mesmo padrão de manchas no pelo, a mesma cicatriz pequena próxima à orelha direita. Os documentos confirmavam. Aquele era realmente o Sombra que Paulo acreditava ter perdido durante a missão no exterior. Como ele sobreviveu? Como chegou a Porto Alegre? Paulo perguntava, incrédulo, enquanto os funcionários do abrigo se reuniam ao redor, todos emocionados com a descoberta. A notícia se espalhou rapidamente pelo abrigo. Voluntários e outros cuidadores se aproximavam para testemunhar o reencontro. Sandra providenciou a liberação imediata dos documentos de adoção, dispensando o período de observação normalmente exigido. Quando finalmente abriram a porta da baia, Sombra hesitou por um segundo, como se não acreditasse que estava livre. Então, com um impulso, correu diretamente para Paulo, quase derrubando o homem que se equilibrava nas muletas. Ali, no corredor do abrigo municipal de Porto Alegre, homem e animal se abraçavam, prontos para recomeçar juntos, para enfrentar as cicatrizes invisíveis que ambos carregavam. 2 almas quebradas que, ao se reencontrarem, começavam a se reconstruir. A adaptação de Sombra ao novo lar foi surpreendentemente rápida. No momento em que Paulo Souza abriu a porta de sua casa simples, no bairro tranquilo de Porto Alegre, o pastor alemão entrou como se nunca tivesse partido. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com um propósito renovado enquanto farejava cada canto, reconhecendo cheiros familiares misturados aos novos. Nas primeiras noites, Paulo acordava sobressaltado com pesadelos das explosões que acreditava terem levado seu companheiro. Nesses momentos, encontrava Sombra já ao lado de sua cama, focado e atento, como nos velhos tempos de serviço. O animal parecia entender perfeitamente sua função: ser novamente o guardião do homem que também estava quebrado. Durante as sessões de fisioterapia, o cachorro permanecia observando cada movimento. Quando Paulo demonstrava dor ao tentar ficar em pé sem as muletas, Sombra se posicionava estrategicamente ao seu lado, oferecendo apoio físico e emocional. O ex-militar, que antes realizava os exercícios por mera obrigação, agora se esforçava com determinação renovada, como se quisesse provar ao seu parceiro que também estava lutando para melhorar. Mariana Silva começou a programar as sessões de fisioterapia para o final da tarde, estendendo sua permanência na casa de Paulo. Ela observava, emocionada, como homem e animal se comunicavam sem palavras, um sistema próprio de olhares e gestos sutis que dispensava explicações. A fisioterapeuta passou a trazer pequenas surpresas. Um novo brinquedo resistente para a Sombra, um livro interessante para Paulo, criando rituais que fortaleciam o vínculo entre os três. Nas tardes de domingo,
Eles caminhavam lentamente pelo Parque da Redenção. Paulo, apoiado em apenas uma muleta, permitia-se sorrir ao ver Sombra correndo em círculos ao redor deles, sempre retornando para verificar se estava tudo bem. Mariana notava como os olhares dos três já não carregavam o peso do passado com tanta intensidade. Ele me lembra todos os dias que sobreviver não é o mesmo que viver, comentou Paulo certa tarde, enquanto observava o animal deitado aos seus pés. A fisioterapeuta sorriu, compreendendo que aquela frase resumia perfeitamente a jornada deles. O trio improvisado havia formado uma família peculiar, unida não por laços de sangue, mas por cicatrizes semelhantes que, juntos, transformavam em força. As feridas invisíveis, aquelas que nenhum diagnóstico médico conseguia identificar, finalmente encontravam um caminho para a cura, através da confiança reconstruída pacientemente, dia após dia. Com a convivência diária, Sombra passou por uma transformação que surpreendeu até mesmo Paulo Souza. O pastor alemão, antes retraído e temeroso, agora demonstrava uma sensibilidade extraordinária para detectar emoções humanas. Mariana Silva, percebendo esse dom natural, decidiu incluí-lo em algumas sessões de fisioterapia com seus pacientes mais resistentes ao tratamento. O primeiro teste aconteceu com Dona Carmen, uma senhora de 72 anos que sofrera um AVC e se recusava a fazer os exercícios. Quando o cão entrou na sala de terapia, a expressão da idosa mudou completamente. Ela esticou a mão trêmula para acariciar o pelo macio do animal e, pela primeira vez, sorriu durante a sessão. É incrível como ele sabe exatamente quem precisa de apoio, comentou Mariana, enquanto observava Sombra deitar-se pacientemente ao lado de um adolescente com lesão medular. O rapaz, que raramente falava durante as consultas, começou a conversar com o animal, contando sobre seus medos e frustrações. Paulo acompanhava algumas dessas sessões, orgulhoso da nova missão do seu companheiro. Ele mesmo sabia o quanto a presença do cão havia sido fundamental para sua própria recuperação. Às vezes, é mais fácil falar com alguém que não vai te julgar, explicava o ex-militar aos pais dos pacientes mais jovens. No abrigo municipal, a história da dupla virou um caso de estudo. Sandra Costa, impressionada com os resultados, organizou uma reunião com veterinários e psicólogos para desenvolver um programa estruturado de reabilitação animal. O caso de Sombra nos ensinou que nunca devemos desistir, mesmo dos animais mais traumatizados, afirmou a diretora durante a apresentação do projeto. Ana Oliveira, que havia lutado tanto pelo cachorro, agora usava sua experiência para treinar novos voluntários. Ela mostrava vídeos do comportamento inicial de Sombra e comparava com imagens atuais, onde ele aparecia confiante e sociável, para demonstrar a importância da paciência no processo de recuperação. Um grupo de militares aposentados, inspirados pela história que circulava pela cidade, passou a visitar o abrigo regularmente. Muitos deles, também marcados por traumas de serviço, encontravam conforto na companhia dos animais. Alguns até mesmo adotaram cães considerados difíceis, criando novos laços de cura mútua. A transformação de Sombra provava que as feridas invisíveis, tanto em humanos quanto em animais, podiam ser curadas através do encontro certo. O cachorro que um dia foi dado como caso perdido, agora ajudava a construir pontes entre corações quebrados, mostrando que a verdadeira reabilitação acontece quando encontramos alguém que acredita em nós, mesmo quando já perdemos a esperança. As manhãs em Porto Alegre ganharam novo significado para Paulo Souza. O que antes era um despertar solitário, transformou-se em uma rotina repleta de pequenos rituais compartilhados com Sombra. O pastor alemão, agora recuperado de seu trauma, era sempre o primeiro a acordar,
colocando o focinho sobre a cama do ex-militar como um despertador vivo e afetuoso. A fisioterapia, que antes parecia um fardo para Paulo, tornou-se um momento de superação conjunta. Enquanto ele se esforçava para fortalecer os músculos das pernas, o cachorro permanecia atento a cada movimento, como se entendesse a importância daquele processo. Mariana Silva observava essa parceria com um misto de admiração e emoção profissional. "Você está progredindo mais rápido do que esperávamos", comentou a fisioterapeuta durante uma sessão, ajustando as muletas que Paulo usava cada vez menos. "É porque agora tenho um motivo para melhorar", respondeu ele, olhando para a sombra que aguardava pacientemente no canto da sala. As caminhadas pelo Parque da Redenção, inicialmente curtas e hesitantes, foram se estendendo semana após semana. O homem, que mal conseguia dar 20 passos sem descansar, agora percorria trilhas inteiras, com seu fiel companheiro sempre ao lado, atento a qualquer sinal de cansaço. Os frequentadores habituais do parque já reconheciam a dupla e acenavam de longe, testemunhas silenciosas de uma recuperação que ia muito além do físico. Em dias de chuva, quando o passeio era impossível, Paulo resgatou seu antigo violão do armário. Os dedos, antes rígidos pela falta de uso, voltaram a deslizar pelas cordas, criando melodias que faziam Sombra deitar-se a seus pés, em completo estado de paz. A música, que estivera ausente por tanto tempo naquela casa, voltava a preencher os espaços vazios. Mariana percebeu que sua função ali estava mudando, de fisioterapeuta para amiga, de interventora para testemunha. Cada visita revelava um Paulo mais forte, mais falante, mais vivo. O homem de olhar distante agora contava histórias de suas missões, sempre com Sombra como protagonista das memórias mais felizes. "Sabe o que mais me impressiona?", disse ela certa tarde, enquanto observava homem e cachorro descansando após os exercícios. "Como vocês dois encontraram o caminho de volta, um para o outro, mesmo quando tudo parecia perdido." Paulo sorriu, acariciando a cabeça de Sombra. "Algumas histórias não terminam quando pensamos que terminaram. Elas apenas fazem uma pausa antes do próximo capítulo." A história do reencontro entre Sombra e Paulo Souza viralizou nas redes sociais locais em questão de dias. Um vídeo gravado por Ana Oliveira capturou o momento exato em que o pastor alemão reconheceu seu antigo parceiro, correndo para a grade com um choro que tocou o coração de todos. A postagem, compartilhada pelo perfil oficial do Abrigo Municipal de Porto Alegre, ultrapassou 50.000 visualizações em apenas 48 horas. O impacto foi imediato. Doações começaram a chegar de todos os cantos da cidade. Cobertores, ração, medicamentos e até mesmo equipamentos novos para os cães mais idosos. Voluntários que nunca haviam pisado no local agora formavam filas nos finais de semana, dispostos a ajudar na limpeza, nos passeios e na socialização dos animais. Sandra Costa não conseguia esconder a emoção ao ver o pátio do abrigo. Antes vazio, agora repleto de famílias interessadas em conhecer os animais disponíveis para a adoção. 3 cães considerados casos difíceis, de que estavam no abrigo há mais de 2 anos, encontraram lares permanentes na mesma semana. O que aconteceu com Sombra e Paulo nos ensina uma lição valiosa, declarou a diretora durante uma pequena cerimônia improvisada para agradecer aos novos colaboradores. Com a voz embargada, ela continuou: "Nunca devemos desistir de um animal. Por mais difícil que pareça sua situação, cada um deles carrega uma história única, um passado que desconhecemos e talvez só precisem de tempo e da pessoa certa para se abrirem novamente." Mariana Silva, presente no evento ao lado de Paulo, observava tudo com um misto de surpresa e gratidão.
A fisioterapeuta jamais imaginou que sua conexão intuitiva com aquele cachorro traumatizado pudesse desencadear uma onda tão poderosa de solidariedade. O abrigo, que antes enfrentava sérias dificuldades financeiras, agora conseguia implementar melhorias estruturais e até mesmo expandir o programa de reabilitação comportamental para cães traumatizados. Uma empresa local de materiais de construção doou o necessário para reformar as baias mais antigas, enquanto veterinários se ofereceram para realizar atendimentos voluntários mensais. Sandra encerrou seu discurso com palavras simples, mas que resumiam o sentimento de todos. Sombra nos ensinou que, às vezes, o que parece ser o fim de uma história pode ser apenas o começo de algo muito maior. Obrigada a todos que acreditaram nisso junto conosco. Mesmo com toda a atenção que recebiam, Sombra mantinha uma postura serena, como se nada tivesse mudado em seu mundo além do reencontro com Paulo Souza. O pastor alemão permanecia constantemente ao lado do ex-militar, deitando-se próximo à sua poltrona durante as sessões de fisioterapia ou caminhando pacientemente ao ritmo das muletas quando saíam para passear pelo Parque da Redenção. Mariana Silva observava aquela conexão com admiração. Durante uma tarde de tratamento na casa de Paulo, ela notou como o cão ajustava seu comportamento às necessidades do dono, aproximando-se quando o homem demonstrava sinais de ansiedade ou mantendo distância respeitosa quando ele precisava se concentrar em algum exercício mais complexo. Ele entende você melhor que muita gente, comentou a fisioterapeuta enquanto ajudava Paulo a alongar a perna lesionada. O ex-militar sorriu, acariciando a cabeça de Sombra que repousava próximo à sua cadeira. Acho que sempre foi assim, mesmo antes da explosão. Ele sabe ler as pessoas. A história dos dois havia se espalhado pela cidade, rendendo até mesmo uma pequena reportagem no jornal local. Porém, diferente de muitos que buscariam aproveitar os 15 minutos de fama, Paulo preferia manter sua rotina tranquila, recusando entrevistas e aparições públicas. Não precisamos disso, ele explicou a Mariana enquanto tomavam café na varanda. O que importa é que estamos juntos novamente. Em suas reflexões profissionais, Mariana começou a documentar o caso de Paulo e Sombra, observando como a presença do animal acelerava a recuperação física e emocional de seu paciente. Ela via naquela relação algo que transcendia as técnicas convencionais de terapia. Um vínculo invisível, construído na confiança mútua e no entendimento silencioso. Durante os exercícios, quando Paulo demonstrava sinais de dor, Sombra se aproximava, oferecendo seu corpo como apoio. O ex-militar, que antes relutava em compartilhar seus sentimentos, agora conversava abertamente com a fisioterapeuta sobre suas experiências, sempre com o cachorro atento a cada palavra. "Sabe o que mais me impressiona?", perguntou Mariana em uma das sessões. "É como vocês dois se curaram juntos, sem precisar de grandes intervenções." Paulo assentiu, observando Sombra que descansava tranquilamente no tapete da sala. "Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que entenda nossa dor sem julgamentos." A fisioterapeuta guardaria essa lição para sempre. A empatia genuína, aquela que não busca modificar o outro, mas simplesmente estar presente, era a forma mais poderosa de cura que ela já testemunhara em anos de profissão. O abrigo municipal de Porto Alegre, que antes era um lugar sombrio e desesperançado, transformou-se completamente após o reencontro de Sombra e Paulo Souza. As instalações, que antes ecoavam apenas latidos tristes e choros de animais abandonados, agora vibravam com uma energia renovada. Sandra Costa, vendo o impacto positivo daquela história, decidiu implementar mudanças significativas na administração do local.
Com o apoio de doações que começaram a chegar após a viralização da história, a diretora investiu em treinamentos especializados para toda a equipe. Ana Oliveira, que sempre acreditou no potencial de recuperação dos animais mais traumatizados, tornou-se a principal instrutora desses cursos, compartilhando sua experiência com novos voluntários e funcionários. Cada animal tem uma história que não consegue contar com palavras, explicava a cuidadora durante as palestras, usando Sombra como exemplo de resiliência. As técnicas de aproximação gradual e respeito ao tempo de adaptação de cada cão se tornaram o diferencial do abrigo, que logo passou a receber visitas de profissionais de outras cidades do Rio Grande do Sul. Os casos antes considerados perdidos ganharam atenção especial. Um boxer que se automutilava por ansiedade, uma vira-lata que atacava qualquer pessoa de boné após maus tratos, um labrador que se recusava a comer, todos começaram a receber tratamento individualizado, inspirado no protocolo que funcionou com o pastor alemão. Mariana Silva passou a visitar o abrigo regularmente, trazendo Paulo e Sombra para sessões de interação com outros cães traumatizados. A presença do ex-militar e seu companheiro canino criava um ambiente de confiança que facilitava a aproximação com os animais mais resistentes. O vínculo entre homem e cão servia como prova viva de que a recuperação era possível. A taxa de adoção aumentou significativamente. Famílias que antes hesitavam em adotar animais com histórico de trauma passaram a entender que, com paciência e dedicação, era possível construir relacionamentos profundos e transformadores. Sandra organizou um mural na entrada do abrigo com fotos dos animais em seus novos lares, mostrando a evolução desde o resgate até a adaptação completa. O trabalho do abrigo municipal foi reconhecido pela prefeitura, que aumentou o repasse de verbas para o local. Outras instituições da região começaram a adotar o mesmo modelo de reabilitação, criando uma rede de apoio para animais traumatizados em todo o estado. O caso de Sombra e Paulo havia se transformado em muito mais que uma história emocionante. Era agora um método, uma esperança e um caminho para centenas de outros animais e humanos encontrarem cura juntos. Paulo Souza finalmente conseguiu retomar o ritmo de sua vida. As tardes de outono em Porto Alegre traziam um brilho dourado ao Parque da Redenção, onde o ex-militar agora passava horas sentado em um banco de madeira dedilhando seu violão. As muletas, antes companheiras inseparáveis, agora descansavam ao seu lado, enquanto ele tocava melodias suaves que faziam Sombra relaxar completamente, deitado aos seus pés. O pastor alemão, que meses atrás tremia ao menor ruído no abrigo municipal, agora fechava os olhos tranquilamente ao som da música. Sua respiração calma e constante era a prova viva de que as feridas invisíveis podem cicatrizar quando encontram o ambiente certo. Ocasionalmente, o cão levantava a cabeça para verificar se seu dono ainda estava ali, como se parte dele ainda temesse ser abandonado novamente. "Estou aqui, parceiro, não vou a lugar nenhum", murmurava Paulo, com um sorriso discreto no rosto marcado pelo tempo. As pessoas que passavam pelo parque frequentemente paravam para observar a dupla. Alguns reconheciam a história que havia circulado nas redes sociais e nos jornais locais. Outros simplesmente apreciavam a imagem serena de um homem e seu cão compartilhando um momento de paz. Em casa, Paulo havia transformado um canto da sala em um espaço especial para a Sombra, com almofadas macias e brinquedos. As paredes, antes vazias, agora exibiam novas fotografias dos dois juntos, criando uma linha do tempo que começava com a antiga foto militar e continuava com os momentos recentes de recuperação mútua. Mariana Silva visitava-os 3 vezes por semana.
além das sessões de fisioterapia, que agora eram mais leves e focadas em manutenção. A profissional trazia consigo uma sensação de completude para aquela pequena família improvisada. Ela observava com orgulho como Paulo havia reduzido o uso de analgésicos e como sua postura estava mais ereta, resultado não apenas dos exercícios, mas da motivação renovada. "Você salvou nós dois", disse Paulo certa tarde, enquanto tomavam um chimarrão na varanda. A fisioterapeuta balançou a cabeça. "Vocês se salvaram mutuamente. Eu apenas abri a porta certa. Juntos." Os três haviam criado um vínculo que transcendia as definições convencionais. Não eram apenas paciente e terapeuta, ou humano e animal. Eram sobreviventes que haviam encontrado uns nos outros a força para seguir em frente, provando que as conexões mais profundas muitas vezes nascem das circunstâncias mais improváveis. E enquanto o sol descia no horizonte de Porto Alegre, Paulo voltava a tocar seu violão, Sombra abanava o rabo suavemente e Mariana sorria, sabendo que havia sido parte de algo verdadeiramente transformador. 6 meses se passaram desde o reencontro de Sombra com Paulo Souza. A história do pastor alemão que voltou a encontrar seu antigo parceiro militar tocou o coração de tantas pessoas que a Prefeitura de Porto Alegre decidiu transformá-la em símbolo de uma nova campanha municipal. Reencontros que curam tornou-se o slogan de cartazes espalhados por toda a cidade, estampados com a imagem do cão ao lado de Paulo e Mariana Silva. Nos postos de saúde, a fotografia dos três ilustrava materiais sobre apoio psicológico a veteranos. "Ver o Sombra nos cartazes ainda me emociona", confidenciou Paulo durante uma caminhada pelo Parque da Redenção. O ex-militar, que antes mal conseguia sair de casa, agora participava de encontros mensais com outros veteranos, sempre acompanhado de seu fiel companheiro. Mariana expandiu seu trabalho, criando um programa de fisioterapia assistida por animais. Ela frequentemente levava Sombra para sessões com pacientes que enfrentavam traumas semelhantes aos de Paulo. "A presença dele comunica o que palavras não conseguem", explicava a fisioterapeuta aos colegas de profissão interessados na técnica. No abrigo municipal, Sandra Costa transformou a sala de reuniões em um pequeno memorial, onde a história de Sombra inspirava voluntários e potenciais adotantes. Ana Oliveira, por sua vez, desenvolveu um protocolo especial para cães traumatizados, baseado nas técnicas que funcionaram com o pastor alemão. "Cada animal tem seu tempo e sua história", repetia ela durante os treinamentos para novos funcionários. As doações para o abrigo triplicaram desde que a história viralizou. Empresas locais passaram a patrocinar a instituição, e o número de adoções de animais adultos, tradicionalmente os mais difíceis de serem adotados, aumentou significativamente. Vários cães com histórico de trauma encontraram novos lares graças ao exemplo inspirador de Sombra. Em um evento na Câmara Municipal, Paulo recebeu uma homenagem pelo serviço prestado ao país e pela inspiração que sua história representava. Com Sombra sentado obedientemente ao seu lado e Mariana na primeira fileira, ele discursou brevemente. "Há feridas que parecem impossíveis de cicatrizar, mas quando encontramos quem nos entende verdadeiramente, descobrimos que a cura sempre esteve ao alcance." A imagem dos três, homem, animal e a mulher que os reuniu, tornou-se símbolo de que, mesmo nas histórias mais improváveis, o amor e a confiança podem reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido. O sol descia lentamente sobre o Parque da Redenção, tingindo o céu de Porto Alegre com tons alaranjados que se refletiam nas folhas das árvores. Paulo Souza caminhava com passos firmes, apoiando-se levemente na bengala que substituíra as antigas muletas. Ao seu lado, Sombra seguia atento, sua postura vigilante mas relaxada,
como se ainda cumprisse silenciosamente sua missão de proteger o ex-militar. Mariana Silva os acompanhava alguns passos atrás, observando a sincronia perfeita entre homem e animal. Ela sorriu ao notar como o pastor alemão ajustava seu ritmo ao de Paulo, parando quando ele parava, avançando quando ele avançava. Era uma dança silenciosa de companheirismo que dispensava palavras. "Acho que vai chover amanhã", comentou Paulo, erguendo o rosto para o céu enquanto se sentava em um dos bancos da praça. Sombra imediatamente se acomodou aos seus pés, vigilante, mas tranquilo. A fisioterapeuta se juntou a eles, tirando do bolso um pequeno biscoito para o cachorro. "Ele está cada vez mais forte", observou ela, vendo como o animal aceitava o petisco com confiança, sem o tremor que antes o dominava. "Nós dois estamos", respondeu o homem, passando a mão pelo pelo escuro de seu companheiro. "Às vezes penso em como nossas vidas poderiam ter seguido caminhos completamente diferentes." Ao longe, outros frequentadores do parque passeavam com seus cães. Alguns corriam, outros apenas aproveitavam o fim de tarde. Ninguém imaginava a história extraordinária daquele trio que descansava sob a sombra de uma árvore centenária. Paulo tirou do bolso um pequeno violão de brinquedo, desses vendidos em lojas de souvenirs. Sombra imediatamente ergueu as orelhas, reconhecendo o objeto que simbolizava os momentos de música que agora faziam parte de sua rotina renovada. "Um dia desses vou trazer o violão de verdade", prometeu ele, sorrindo para Mariana. A jovem assentiu, sentindo uma onda de gratidão por ter sido o elo naquela história. Não havia necessidade de grandes declarações ou discursos elaborados. A cura verdadeira estava ali, nos pequenos gestos, no olhar confiante de Sombra, na postura mais relaxada de Paulo, na rotina simples que construíam dia após dia. Quando começaram a caminhar novamente, os três seguiram lado a lado, em um ritmo harmonioso. Não sabiam o que o futuro reservava, mas tinham certeza de uma coisa: enfrentariam juntos qualquer desafio que surgisse. Porque agora, depois de tanto tempo perdidos em suas próprias solidões, finalmente haviam encontrado um ao outro. E isso, mais do que qualquer outra coisa, era o que realmente importava.